Mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só apertar um botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E com você, amigo internauta. O tema de hoje é o filho da viúva de Naim. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Você encontra isso em Atos 10:38. Na realidade, Jesus, em tudo que ele tocava, era para fazer o bem. Ele estava sempre preocupado com os mais necessitados, com os viúvos, com os pobres. Jesus estava com eles. O plano de Deus é que os pobres estejam entre nós até hoje, até a fechar a porta da graça, para que nós possamos entender que precisamos desenvolver o amor ao próximo. Aí tem muita gente que fala assim, mas são pessoas que ficam dependendo do governo. Tem outras que falam assim, porque aí nós é que pagamos as contas para sustentar os pobres. Não se esqueça que você também recebeu de graça e de Deus. Mas eu luto por aquilo. O pobre também luta e não tem o mesmo privilégio que você. Então, na realidade, o que nós precisamos entender que o amor, a misericórdia e compaixão se patenteavam em cada ato da vida de Jesus. E é isso que tem que também patentear a nossa vida. Estar preocupados com o próximo. Você encontra isso no livro Caminho a Cristo, na página 11 e 12. Leia estas páginas, vale a pena. Em Lucas 7, 11 a 17, existe uma diferença muito grande entre o que acontece na ressurreição e nas que vimos ontem, no vídeo de ontem. Esta é a situação. Jesus viu um cortejo fúnebre passando e uma senhora chorava. E provavelmente alguém informou a Jesus que era o filho único da viúva que estava morto. E então agora Jesus, ele se compadece da viúva. E então chega até ela e diz, não chores, vamos resolver o problema. Em outras palavras, Jesus está dizendo, confie, creia. E ele foi lá, tocou no caixão, o menino voltou à vida. Na realidade, a viúva não pediu para Jesus nada. Ela não chorou para Jesus, se escabelou, dizendo, olha, meu filho, o único filho está morto, por favor, traga-o à vida. Ontem, as mães foram até os profetas, Elias e Eliseu. Mas esta mãe não foi até Jesus, mas Jesus foi até ela. Jesus sentiu no lugar dela as dores que ela sentiu. O que ela estava sentindo naquele momento, Jesus tomou para si. E agora então, Jesus se comprometeu em ressuscitar aquela criança. Jesus disse exatamente para a viúva, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Que coisa maravilhosa, não é? Jesus se compadece de nós, seres humanos. Nós temos que nos compadecer uns pelos outros. Não podemos espalhar ódio. Não podemos viver com ódio. Nossos filhos pequenos estão ao nosso redor. Nossos netos, no meu caso é neto. Como vou transmitir ódio para eles? Estamos vivendo uma época onde o ódio é pregado por toda parte, inclusive por pastores. Estão divulgando o ódio e vivendo errado a mensagem bíblica. Não devemos odiar, devemos amar. O que nós precisamos é entender que aqueles que estão ao nosso redor é o que conta, e não alguém que nem nos conhece. Amigos estão ao nosso redor, familiares estão ao nosso redor, esposa, esposo, filhos. Por que odiar?
Por que dividir famílias? Precisamos, de fato, entender que precisamos aceitar uns aos outros como somos. Ninguém é obrigado a pensar como a gente. Cada um tem o direito de pensar aleatoriamente, individual. Jesus compreendeu o que aquela mulher estava sentindo. Ele se aproximou e resolveu o problema daquela mulher. Na presença de Deus não há morte, pois ela não veio de Deus. A morte entrou em cena com o pecado e o mal quando Satanás decidiu se rebelar contra o amoroso e belo governo divino. E infelizmente os humanos seguiram o exemplo. O pecado destrói e traz a morte. Assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Por que você tem que rotular alguém? Você tem esse direito? Por que Jesus não fez isso? E você acha que tem esse direito? Você é maior do que Deus? Tome cuidado com o que você faz. Jesus está olhando para você. Jesus está medindo você. Está me medindo. Está medindo a todos os ouvintes da rádio e a todos os meus amigos internautas. Depois que Jesus chegou a Betânia, primeiro ele teve uma conversa com Marta, quando ele disse: o seu irmão há de ressurgir. João 11:23. E ela respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. João 11:24. Ela tinha uma compreensão da vida após a morte, mas sua declaração também deixou claro que ela sabia que Lázaro não ressuscitaria até o último dia. Na realidade, Marta poderia estar entre duas situações. Primeiro, ela poderia só entender que uma ressurreição somente quando Jesus voltasse pela segunda vez, o Messias. Então, ela já tinha o conhecimento da ressurreição. Então, por que esse negócio de compreender que havia um arrebatamento secreto? Não existe isso na Bíblia. O que precisamos entender é que haverá uma ressurreição de todos os que morreram, menos aqueles que foram ressuscitados e já foram para o céu. Então, Marta também poderia não estar entendendo de fato que Jesus era o Filho de Deus e que ele poderia ressuscitá-lo em nome do Senhor. E como Deus, ele poderia fazer isso. Por isso ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Seu compassivo Redentor está vigiando sobre vocês com amor e compaixão, pronto para ouvir suas orações e lhes dar a assistência de que necessitam. Ele conhece o fardo de todo o coração materno, sendo-lhes o melhor amigo em toda emergência. Seus braços eternos sustentam a mão fiel e temente a Deus. Quando esteve na terra, ele teve uma mãe que muito lutou com a pobreza, com ansiedade, perplexidade, e se compadece de cada mãe cristã, tem suas preocupações e ansiedades. Aquele Salvador que andou uma longa jornada para aliviar o ansioso coração de uma mãe cuja filha estava possessa de um espírito maligno, ouvirá a oração das mães e lhes abençoará os filhos. Aquele que devolveu à viúva seu único filho, ao ser este levado para a sepultura, sente-se tocado hoje pelo lamento das mães sem seus filhos. Ele é o melhor amigo da mulher hoje e está pronto a ajudá-la nas suas relações da vida. O Lar Adventista, página 163. Aquele que estava ao lado da desolada mãe à porta de Naim, ainda vela com toda pessoa que chora ao lado de um caixão. É tocado de compaixão por nossa dor. Seu coração que amava e se compadecia possui imutável ternura. Sua palavra que chamava os mortos à vida não é de maneira alguma menos eficaz hoje do que quando se dirigiu ao jovem de Naim. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Esse poder não diminui com o tempo, nem se esgota pela incessante atividade de sua superabundante graça. Para todos os que creem, ele continua a ser um Salvador vivo, o desejado de todas as nações, ao livro, na página 248 e 249. Quando nosso brilhante Henry morreu em Topsham Mine,
em 8 de dezembro de 1863, com 16 anos, quando nosso doce cantor desceu ao túmulo e não mais ouvimos seus cânticos matutinos, nosso lar ficou vazio. Meu marido e eu, e meus filhos restantes, sentimos de modo muito agudo o golpe. Deus, porém, confortou-nos em nosso luto e com fé e ânimo retomamos a obra que Ele nos havia confiado com a esperança de reencontrar nossos filhos, então tragados pela morte, em um mundo onde a doença e a morte não existirão. Você encontra isso no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, página 95. Devemos atender às aflições, às dificuldades, às necessidades dos outros. Devemos compartilhar das alegrias e preocupações tanto de nobres quanto de humildes, de ricos quanto de pobres. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Mateus 10, versículo 8. Cristo orientou: ao redor de nós há pobres e tentados que necessitam de palavras de compaixão e atos de auxílio. Há viúvas que necessitam de solidariedade e assistência. Há órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem com legado de Deus. Muitas vezes eles são abandonados, podem ser maltratados ou maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda aparência, nada atraentes. Contudo, são propriedades de Deus. Foram comprados por alto preço e aos seus olhos são tão preciosos como nós o somos. São membros da grande família de Deus e os cristãos, como mordomos dele, são por eles responsáveis. Você encontra isto no livro Parábolas de Jesus, página 227. Amigo, tenha certeza, não importa o que você esteja passando agora. Se você não tem um alimento, não tem nada o que comer, procure uma igreja adventista mais próxima. Nós temos lá assistência social e ela vai te ajudar. Você vai preencher um cadastro e você será atendido. As pessoas irão orar por vocês e Deus irá vos abençoar. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que cura, um Deus que liberta das drogas, do cigarro, da bebida alcoólica. O Senhor é o Deus que provê tudo para nós. Ajude-nos para que possamos crer, confiar em Ti e, se necessário, mudar hábitos e atitudes para Te adorar. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só você enviar este vídeo para seus amigos, seus colegas de trabalho, de estudos, compartilhando em suas redes sociais. Você pode ouvir a Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. É só você clicar aqui na descrição o link da rádio. Adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? É uma história fantástica de uma mulher que, em momentos de crise, em momentos difíceis, ela confiou em Deus e Deus lhe deu a vitória. Vale a pena você adquirir. Na descrição estão todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Ligue para ele, combina com ele e adquira o livro, vale a pena. Também nós estamos no planejamento de estar na Rádio Advir, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, mas ela se estende por todo o Brasil também. E pelo mundo, há pessoas até fora do Brasil. Vamos estar também na Rádio Advir e quero que você nos ajude compartilhando. Queremos chegar a 250, falta bem pouquinho, ajuda-nos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.